Bom dia, sou a Dica do Reset. Estou lendo com vocês o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje, então, finalizando a parte 2 com o capítulo 10. Gloriosa Graça. A graça transforma vidas. Tenho recebido muitos testemunhos poderosos de pessoas de todo o mundo que despertaram para sua identidade, sabem que são justas e retas em Cristo e foram libertas de seus pecados. O Evangelho da Graça derruba o véu da religião cristã e leva as pessoas a um relacionamento íntimo com Deus. A palavra de Deus nos diz: despertem para a justiça e não pequem. 1 Coríntios 15:34. A revolução da graça é esse grande despertar para a justiça. Quando as pessoas ouvem o verdadeiro evangelho sendo pregado, o evangelho que lhe diz como a obra consumada de Jesus as tornou justas, elas começam a compreender o quão amadas, valorizadas e preciosas são em Cristo. Deste modo em diante, sua vida nunca mais é a mesma. Elas começam a entender que não precisam viver em derrota, presas a vícios e fracassadas. Em vez de verem alguém sem valor, quando olham no espelho, elas veem o Filho do Altíssimo Deus, altamente favorecido, grandemente abençoado e profundamente amado. Kirk, que mora na Alemanha, compartilhou o seguinte comigo. Minha esposa chegou a pensar em suicídio porque eu nunca cumpri as promessas que lhe fazia. Parecia que quanto mais eu me esforçava para fazer as coisas certas, mais acabava fazendo tudo errado. Por fim, ela me deixou e depois de 5 meses estávamos oficialmente divorciados. Então, ela se mudou para a Áustria com o nosso filho de 9 anos. Eu sabia que a minha má conduta era um espinho em meu casamento, mas não sabia como consertar as coisas. Entretanto, Deus sabia, e foi por isso que ele me levou ao pastor Joseph Prince. No primeiro dia em que ouvi a pregação do pastor Prince sobre a graça de Deus, senti como se um fardo pesado fosse retirado de mim. Foi como se Deus soubesse mais do meu fardo do que eu e me deu um jeito de me libertar. Como você pode ver, eu era muito seguro por causa das minhas fraquezas e imperfeições, acreditando que jamais escaparia das maldições de Deus e do fogo do inferno por causa delas. Todos os dias me comprometia a viver corretamente, mas sempre tinha dificuldade para melhorar meu comportamento. Era atormentado pelo medo e pelo fracasso. Apesar de frequentar a igreja, as reuniões de estudo bíblico e de oração regularmente, me sentia tão vazio que me perguntava se eu iria para o céu. Também estava confuso porque pensava que Deus era gracioso bastante para nos dar as coisas, mas faria sua ira cair sobre aqueles que o desobedeciam. Tentar acertar minha vida totalmente com Deus para evitar sua ira e receber suas bênçãos era como viver debaixo de uma maldição. A vitória e restauração de Kirk vieram à medida que ele ouviu sobre a gloriosa graça de Deus. À medida que eu continuei ouvindo o pastor Prince compartilhar a mensagem da graça e do dom da justiça, comecei a ser alimentado pelo amor de Deus por mim. Minha vida passou a ter mais significado porque descobri que não sou mais eu quem vive, Jesus, aquele que opera em mim. Quanto mais me concentro no seu amor por mim, mais me apaixono por ele, e mais a Bíblia se torna um livro que fala do seu amor. Foi durante o período da separação e do divórcio que me rendi completamente ao poder da graça de Deus, porque não me restava fazer mais nada além de dizer sim a Jesus. Jesus transformou o caos do meu divórcio em um momento de vitória. Comecei a ter vida como nunca antes, à medida que Deus participava da minha vida diária, me curando, me consertando os problemas em minha vida, até mesmo problemas que eu não havia pedido para que Ele consertasse. Ao mesmo tempo, Deus também estava curando minha esposa do esgotamento emocional e renovando um amor em seu coração e mente. Aos poucos, ela se abriu para mim e me mostrou seu cuidado e bondade. De uma maneira milagrosa, nós voltamos a ficar juntos e somos um novamente pela graça de Deus. Agora estou com a minha família todos os finais de semana, algo que nunca era possível antes. Fui promovida em meu trabalho e com a promoção recebi um carro da empresa que torna possível que eu passe mais tempo com minha esposa e meu filho. Além de consertar meu casamento, Deus também me libertou de um pecado sexual. Antes de descobrir a mensagem da graça, eu estava assistindo pornografia. Entretanto, desde que comecei a seguir o ministério do pastor Prince,
O desejo de assistir pornografia simplesmente morreu e não sou mais condescendente comigo mesmo nessa área. Jesus fez tudo isso por mim, embora eu não mereça nada disso. Agradeço a Deus por ter levantado o pastor Joseph Prince para trazer as boas novas àqueles a quem Deus ama, àqueles que estão derrotados por suas imperfeições, pelas desesperanças, pelos vícios, aqueles que são como eu. Agora estou andando com ousadia, sabendo que estou plenamente seguro e curado em Jesus Cristo e que Ele está sempre ao meu lado. A vida eterna é minha herança em Cristo Jesus pela fé e não pelas minhas obras. Uau, como Deus é bom! O casamento de Kirk foi restaurado e ele também foi liberto do vício de pornografia. Ele não é mais alguém derrotado pelas imperfeições, pela desesperança e pelos vícios. E tudo isso aconteceu porque ele despertou para a justiça e entendeu o quanto é incondicionalmente e irrevogavelmente amado por Deus. Aleluia! A graça genuína glorifica Jesus. Mas assim como Deus restaura a gloriosa verdade do Evangelho da Graça ao corpo de Cristo, esteja ciente de que o inimigo também produz uma graça falsificada para tentar confundir as pessoas e fazer com que elas desconfiem do verdadeiro ministério da graça de Deus. Por que existe uma graça falsificada? A realidade é que só há falsificação de alguma coisa quando ela tem grande valor e alto preço. Você pode encontrar diamantes falsos, mas não cascalhos falsos. Entretanto, não desanime e não tenha medo de talvez ser enganado pela imitação da graça. Apenas use a palavra e aprenda a discernir o que é bíblico lendo a palavra de Deus por conta própria. Edifique um fundamento firme sobre o verdadeiro evangelho da graça. A maneira mais simples de saber se alguém está pregando o evangelho da graça é avaliar se esse ensinamento glorifica o nosso Senhor Jesus. O ensinamento faz com que você queira viver uma vida que o glorifica? O ensinamento enfatiza suas obras ou as obras do nosso Senhor Jesus? O ensinamento faz com que você ocupe seu tempo consigo mesmo ou com o Senhor Jesus? Alguns de vocês podem ter ouvido o ensinamento que afirma que no final todos serão salvos. Isso se chama reconciliação universal. E quero dizer isto logo de cara, trata-se de uma heresia. Esse ensinamento não exalta ou glorifica o nosso Senhor Jesus. Você não pode falar sobre salvação eterna sem a pessoa de Jesus e sua obra consumada na cruz. Jesus é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. A correção debaixo da graça? Também há aqueles que ensinam que ser santo não é importante, já que estamos debaixo da graça. Eles afirmam que debaixo da graça não há correção nem necessidade de crescer em santidade. Deixe-me apenas dizer isso. Esses mestres, entre aspas, estão pregando o erro. O fato é que você não pode se tornar mais justo, mas você pode se tornar mais santo. A verdadeira graça produz a verdadeira santidade. É por isso que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto a despertar para a justiça e não pecar. 1 Coríntios 15:34. Quanto mais você estiver debaixo da graça, quanto mais estiver firmado na sua justiça em Cristo, mais você irá querer viver uma vida santa e estar aberto à correção de Deus. Então, há correção debaixo da graça? Absolutamente sim, mas quero que você tenha convicção que debaixo da nova aliança da graça, Deus não corrige seus filhos usando acidentes, enfermidades e doenças. A correção da nova aliança ocorre por intermédio da sua palavra. Paulo nos diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação da justiça. 2 Timóteo 3,16. Observe como a correção através da palavra de Deus inclui tratamento na justiça, que é crer que você foi justificado ou tornado justo pela fé no nosso Senhor Jesus. Descobri que muitas vezes o Espírito Santo usa a liderança apontada por Deus para fazer isso. Ver Gálatas 6:1, 2 Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:2 e 2 Tessalonicenses 3:15, para mostrar às pessoas a obra consumada de Jesus e que elas são em Cristo. É por isso que é tão crucial que você faça parte de uma igreja local com bons líderes. Observe como o apóstolo Paulo corrige aqueles irmãos da igreja de Corinto
que se envolveram com o pecado, com a imoralidade sexual. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os farias membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma-se um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Como Paulo os corrigiu? Ao dizer, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Ele os corrigiu, lembrando-os firmemente de sua identidade como pessoas justificadas em Cristo. Então, prosseguiu lembrando-os que seus corpos eram templos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que é lembrada da sua justificação em Cristo e tem uma revelação sobre isso, terá o poder para vencer o pecado. São aqueles que esqueceram ou que não estão firmados em sua identidade como justificados em Cristo, que ficam aprisionados pelas forças destrutivas do pecado. Debaixo da graça, somos chamados a andar em novidade de vida como filhos justos de Deus. Somos chamados para reinar em vida através da abundância graça e do dom da justiça. Fomos comprados por um preço, um alto preço na cruz, e agora somos chamados para viver para a glória do nosso Senhor Jesus. A graça o liberta para viver uma vida que glorifica a Cristo. Anteriormente, mencionei a importância de ler a Bíblia por conta própria e de usar a palavra de Deus na prática. Veja essa passagem de Romanos 6. Fui crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6, de 6 a 14. Há um pensamento errôneo de que a pregação dos 10 mandamentos pode produzir santidade nas pessoas. Na verdade, se leu a passagem acima atentamente, você viu que ela fala sobre o Evangelho da Graça e a obra consumada de Jesus que dá à pessoa vitória sobre o pecado. Por causa da cruz do Calvário, você não é mais escravo do pecado. Você está livre do pecado e está morto para o pecado. Também, em Cristo, pelo poder de sua gloriosa graça, você tem a liberdade e o poder para glorificar o seu Senhor, não permitindo que o pecado reine em seu corpo mortal e apresentando os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Você pode ter a convicção absoluta de que o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas sim da graça. Esse é o glorioso Evangelho da Graça. A graça produz vidas gloriosas, vitoriosas e santas. Agora, se você conhece pessoas que estão vivendo em pecado e afirmando que estão debaixo da graça, saiba que elas definitivamente não estão vivendo debaixo da graça. Como podem estar quando a Bíblia afirma que o pecado não terá domínio sobre aqueles que estão nesta posição? A graça é o poder para ir e não pecar mais. Ver João 8:11. Há uma revolução da graça em andamento,
e ela está libertando pessoas preciosas do poder do pecado. A santidade é um fruto da graça de Deus. Há pessoas que pensam que pregar a graça de Deus dá a pessoas permissão para pecar e endossa a licenciosidade. Não é isso que a graça de Deus faz de forma alguma. Ao contrário, a maravilhosa graça de Deus transforma o coração de uma pessoa e produz a verdadeira santidade. Por verdadeira santidade, estou me referindo a uma santidade que não é apenas exterior, mas também profunda e íntima, que começa no mais íntimo do coração de uma pessoa. A santidade é um fruto da graça de Deus. A palavra santidade no Novo Testamento é a palavra grega agiasmos, que algumas vezes é traduzida também como santificação. No instante que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi justificado pela fé e se tornou perfeitamente justo. Você também se tornou santo ou santificado, que é ser separado para o Senhor. E à medida que cresce na graça e no conhecimento de Jesus, você é progressivamente transformado à sua imagem de glória em glória. Ver 2 Coríntios 3,18. Agora, você não pode ser mais justo, porque já é totalmente justo pelo sangue de Jesus. Mas debaixo da graça, você pode crescer em santidade na maneira como vive sua vida. Sou totalmente a favor da santidade e veementemente contra o pecado. A diferença da minha mensagem para alguns pregadores é meu foco na maneira como paralisamos o poder do pecado e ajudamos o povo de Deus a crescer em santidade. Para muitos pregadores, a resposta para o pecado é a pregação dos 10 mandamentos. Creio que a resposta é pregar Jesus e o Evangelho da graça. Quando as pessoas experimentam o amor incondicional de Jesus, elas se apaixonam por ele e, inevitavelmente, se desapaixonam pelo pecado. Por quê? Porque quando você é amado e está apaixonado, você deseja agradar, honrar e dar glória. Aquele que ama incondicionalmente. Uma mulher que é amada por seu marido e está apaixonada por ele, não anda por aí procurando maneiras de cometer adultério. Do mesmo modo, uma igreja que sabe que é amada pelo seu Salvador e que está apaixonada por ele, não anda por aí procurando maneiras de desonrá-lo. É por isso que minha missão todos os domingos é pregar o Evangelho da Graça na minha igreja. Meu papel é revelar o nosso Senhor Jesus à congregação e mostrar a eles sua maravilhosa graça através da palavra de Deus. Quando eles experimentam o favor imerecido de Deus, seguem em frente, vivendo vidas gloriosas, vitoriosas e santas. Lemos em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. Agora, o que vem primeiro, nosso amor a Deus ou o amor de Deus por nós? O amor de Deus por nós. Porém, muitos ainda estão pregando que cristianismo se resume ao nosso amor a Deus. Meu amigo, o cristianismo se resume ao amor de Deus por você. É o amor dele por você e em você que resulta na transformação interior que acontece em seu coração. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. O cristianismo não se resume em uma lista do que é permitido e do que não é permitido. Ele está relacionado à intimidade, amor e a um coração que bate calorosamente. É por isso que você não pode pregar acerca da santidade e de um comportamento reto para alguém que ainda não experimentou e provou a graça de Deus. A santidade é resultado do crescimento. Não posso exigir que meu filho Justin, que na época que escrevo este livro, tem 3 anos de idade, tenha barba. Algumas coisas só vêm com o crescimento. Quando Justin acorda de manhã, não espero que ele faça sua cama, escova os dentes e troque suas fraldas. Eu o amo como meu filho, mesmo seu comportamento não sendo perfeito. É claro que sim, mas reconheço que algumas coisas vêm com o crescimento. Do mesmo modo, a santidade é resultado de crescimento. Ela é o fruto e não a raiz. O apóstolo Paulo fala sobre isso deste modo. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22.
O fruto vem com o crescimento. Você pode exigir frutos de uma árvore imatura? Então, como você cultiva a árvore para produzir frutos? Simplesmente regando-a e adubando-a. Do mesmo modo, um cristão que está bem enraizado e firmado no Evangelho da Graça dará frutos no devido tempo. Quanto mais ele cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mais dará o fruto da santidade. A santidade é um resultado da graça. Agora, espero que você preste atenção aos seguintes versículos. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. 1 João 4,11. Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5:25. Filhos, obedecei a vosso Pai do Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Qual é o denominador comum em todos eles? A pessoa de Jesus e seu amor, sua graça e sua obra consumada na cruz. Não temos capacidade de amar uns aos outros, de amar nosso cônjuge, de honrar nossos pais e de perdoarmos uns aos outros, a não ser que tenhamos primeiro experimentado do amor e do perdão de Jesus em nossa vida. Ocupar-se, ser consumido e absorvido no amor de Jesus torna você santo. Jesus é sua santidade. O amor é cumprimento da lei. Há pessoas que pensam que pregar o evangelho da graça faz de você alguém que é contra os 10 mandamentos. Isso está longe da verdade. Não digo às pessoas para irem contra os 10 mandamentos. Apenas prego dizendo que uma pessoa não pode ser justificada por cumprir os 10 mandamentos. Nos 1500 anos em que o povo de Deus viveu debaixo da lei, nenhum único homem, exceto nosso Senhor Jesus, pôde ser justificado pelos 10 mandamentos. Agora, ouça atentamente o que vou dizer. Debaixo da graça, quando experimenta o amor do nosso Senhor Jesus, você acaba cumprindo a lei. Debaixo da graça, você acaba sendo santo. A graça produz verdadeira santidade. Como o apóstolo Paulo proclama com ousadia, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Quando o amor de Jesus está em você, é inevitável cumprir a lei. Quando seu coração está transbordando com a graça e a bondade de Deus, você não tem desejo de cometer adultério ou assassinato, de dar falso testemunho ou de cobiçar. Você terá o poder para amar o seu próximo como a si mesmo. De onde vem esse poder? De estar firmemente arraigado e firmado na graça de Deus. Você tem o poder para amar porque Ele o amou primeiro. É por isso que a Bíblia declara em Romanos 13:10, o cumprimento da lei é o amor. Na verdade, quando o povo de Deus está debaixo da graça, ele não apenas cumpre a letra da lei, como também vai além dela e caminha a segunda milha. A lei exige que você não cometa adultério, e há pessoas que podem cumprir apenas a letra da lei e não cometer adultério exteriormente. Entretanto, interiormente, elas não têm amor por seus cônjuges. A graça muda tudo isso. A graça não lida apenas com a superfície. Ela vai mais fundo e ensina o homem a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Do mesmo modo, a lei pode ordenar que uma pessoa não cobice, mas ela não tem capacidade de tornar a pessoa generosa. Mais uma vez, a graça de Deus vai além do superficial para transformar um coração cheio de cobiça em um coração que é amoroso, compassivo e generoso. Você se lembra da história de Zaqueu? Nenhum único mandamento foi dado, mas quando o amor e a graça do nosso Senhor Jesus tocaram o coração dele, o antes ganancioso coletor de impostos quis dar a metade de sua riqueza aos pobres e devolver 4 vezes mais a cada pessoa a quem ele havia roubado. O amor ao dinheiro morreu quando o amor de Jesus chegou. Diga sim a Jesus e a sua graça.
Quero encorajar você a ser obcecado pela pessoa de Jesus. A palavra de Deus diz que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1:30. O próprio Jesus é a sua sabedoria, a sua justiça e também a sua santidade. A palavra grega usada aqui para santidade é agiasmos. A mesma palavra grega usada para santificação. Nossa santidade ou santificação está na pessoa de Jesus. Portanto, sempre que você tiver um pensamento impuro, uma inquietação no seu interior ou se sentir tentado a pecar, pare por um instante e olhe para Jesus. Veja a cruz. Veja e experimente seu amor, seu perdão e sua graça por você de novo. Jesus é sua vitória sobre toda tentação, vício e cativeiro. Existem pessoas que acreditam que tudo o que você tende a fazer é dizer não à tentação. Mas sabe de uma coisa? Sua força de vontade não é páreo para o pecado. A verdade é que quanto mais você tenta dizer não, usando apenas sua força de vontade, mais as coisas pioram. O apóstolo Paulo descreve essa luta que ele mesmo experimentou. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Romanos 7:19. De modo que a resposta é não depender da sua força de vontade para dizer não à tentação, mas depender da graça de Deus e dizer sim a Jesus. Em meio à sua luta e tentação, diga sim a Jesus e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu és minha justiça, a minha santidade e a minha redenção. Transforme cada tentação em uma oportunidade de olhar para Jesus e louvá-lo. Foi isso que Paulo fez. Simplesmente veja o que ele diz em Romanos 7, 24 e 25. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta de Paulo para ter vitória sobre o pecado está em uma pessoa. A pergunta dele é: quem me livrará? Ele não diz que momento vai me livrar. Sua libertação de todo hábito pecaminoso está na pessoa de Jesus. Diga sim a Ele. Ele é sua justiça e santidade. Deixe que Ele entre nas áreas em que você se sente mais fraco e permita que a graça transforme você de dentro para fora. A guerra dentro de nós. Agora, por favor, lembre-se de que não há nada de errado com a lei perfeita de Deus. Na verdade, Paulo diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. Entretanto, ele continua dizendo: mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Você está vendo? A lei de Deus é santa, justa e boa, mas ela não tem poder para tornar você santo, justo e bom. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Ver Romanos 3:20. Paulo explica isso com bastante clareza. Bem, então estou sugerindo que a lei de Deus é pecaminosa? É claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais teria sabido que cobiçar é errado se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Mas o pecado usou este mandamento para gerar todo tipo de desejos de cobiça dentro de mim. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve uma época em que eu vivia sem entender a lei. Mas, quando aprendi o mandamento não cobiçarás, por exemplo, o poder do pecado ganhou vida e eu morri. Então, descobri que as exigências da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte espiritual. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. Ele usou os mandamentos para me matar. Mas ainda assim, a lei em si é santa, e seus mandamentos são santos e retos e bons. O pecado usou o que era bom para gerar a minha condenação à morte. Então, o problema sou eu, porque sou humano demais, escravo do pecado, e sei que nada de bom habita em mim. Quero fazer o que é bom, mas não faço.
Não quero fazer o que é errado, mas mesmo assim faço. Amo a lei de Deus de todo o meu coração, mas há outro poder dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Este poder me faz escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Ah, que pessoa miserável que sou eu! Quem me livrará desta vida dominada pelo pecado e da morte? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, de 7 ao 14, 18 e 19, 22 ao 25. Não há nada de errado com a lei perfeita de Deus, mas quando você combina a lei perfeita de Deus com a carne, o princípio do pecado, o resultado não é santidade. Como Paulo descreveu, o resultado é uma vida dominada pelo pecado, pela condenação e pela morte. Assim como uma colher pode ser usada para agitar os sedimentos de um copo de água, do mesmo modo a lei agita as paixões pecaminosas da nossa carne. Aqueles que pregam firmemente os 10 mandamentos estão completamente equivocados. Eles ignoram a carne do homem e não entendem o que Paulo descreve em Romanos 7. Na carne no homem não habita nada de bom, e enquanto estivermos neste corpo mortal, o princípio do pecado na nossa carne continuará a ser agitado. É por isso que, mesmo depois que você se tornar um crente em Jesus, você ainda é tentado a pecar. É por isso que, embora a lei de Deus seja gloriosa, a palavra de Deus a chama de ministério da morte e da condenação. Mas louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as coisas não precisam terminar em miséria e desesperança. Em razão do que Jesus realizou na cruz, Paulo nos lembra: não deveríamos esperar uma glória incomparavelmente maior sob o novo caminho, agora que o Espírito Santo está concedendo vida? Se o antigo caminho que traz condenação foi glorioso, quão mais glorioso é o novo caminho que nos justifica diante de Deus? Na verdade, aquela primeira glória não era nada gloriosa se comparada com a glória avassaladora do novo caminho. Assim, se o antigo caminho, que havia sido subsistido, foi glorioso, quão mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Mas a mente do povo foi endurecida e até hoje, sempre que a velha aliança está sendo lida, o mesmo véu cobre suas mentes para que eles não possam entender a verdade. E este véu pode ser removido somente quando creem em Cristo, de modo que todos nós que tivemos esse véu removido podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos torna cada vez mais semelhantes a Ele, à medida que somos transformados à sua gloriosa imagem. 2 Coríntios 3, de 8 a 11, 14 e 18. Meu amigo, está claro na palavra de Deus de que a lei desperta a nossa natureza pecaminosa, ao passo que a graça produz verdadeira santidade. A santidade tem a ver com se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, e ela surge quando o véu da lei é removido. Quando o véu é removido, vemos nosso lindo Salvador face a face, e sua gloriosa face nos transforma de glória em glória. O glorioso Evangelho da Graça sempre produz vidas gloriosas. Oro para que, ao ler as páginas desse livro, você tenha uma revelação maior do quanto seu Salvador é maravilhoso, assim como do quão perfeita foi sua obra no Calvário e de quão profundamente amado você é. Que ao contemplar Jesus, você possa crescer de glória em glória e brilhar como um testamento de toda a sua bondade.